Desde que eu fiz a parceria com a Shopee, Mercado Livre e a Netshoes, esse aqui é o melhor custo-benefício que mudou de fato a minha vida. Isso aqui eu vou falar, é um depoimento pessoal, tá? Quem passou dos 40 anos, presta atenção, isso aqui mudou a minha vida. Eu tinha um hábito de tomar Tocilax. Eu comprava uma cartela de Tocilax e ficava no meu quarto. Então, às vezes eu segurava minhas dores nas costas, porque eu tinha muitas dores nas costas, para poder dormir e não ficar tomando Tocilax. Então, às vezes eu passava a noite em claro, rolando, tentando achar uma posição, porque doía muito as minhas costas. Depois que eu passei a tomar o Desinflex, nunca mais, isso é de verdade, cara, para quem sabe da minha honestidade, eu nunca mais tomei um Tocilax. Eu nunca mais tomei um remédio para dor. Isso aqui é um santo suplemento. Eu vou falar aqui o que tem, tá? Colágeno tipo 2, princípio componente de cartilagem. Sua suplementação auxilia diretamente na manutenção da função articular, ajudando a prevenir o desgaste e a reduzir dores em articulações como joelho e ombro. Ação anti-inflamatória, que é um especial, curcumina 95%. Esta é uma concentração muito alta de curcuminoides. Ela atua como potente anti-inflamatório natural, ajudando a diminuir a rigidez matinal e as dores crônicas causadas por inflamações nas juntas. E o terceiro, o magnésio, especial para o funcionamento muscular e para a fixação de cálcio nos ossos. Ele ajuda a evitar câimbras e fadigas musculares, complementando o cuidado com a estrutura que sustenta as articulações. Mudou a minha vida, cara. Nunca mais eu tomei remédio para dor. O custo-benefício custa R$60 no Mercado Livre. E um desse aqui dá mais de 2 meses. Compra, testa e depois você me fala aqui. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações. Isso tudo tá pegando no Vasco nessa segunda-feira de carnaval. Sei que você tá curtindo aí, na boa, não se envolve em confusão, vai curtir com a sua família, né? Se for beber, não dirija, se for dirigir, não beba, e é isso, cara. Torço para que tudo dê certo, para quem estiver curtindo o carnaval. Eu estou em casa com a minha família, de boa, não viajei, não fiz nada. Então vamos falar de futebol, né? Vamos trocar uma ideia. Se você quiser comprar o Desinflex, meu tá acabando, só tem mais 2, tem que pedir, cara. Durou 3 meses, são 60 cápsulas, tá aqui na descrição do vídeo, tá aí, tá? As lojinhas lá da Mercado Livre, Netshoes e a Shopee. Beleza? Bom, vamos falar de Vasco da Gama? Vamos falar de Campeonato Carioca. Hoje tem jogo às 18 horas. O Fluminense pega o Bangu. Fluminense que vai com time alternativo. Acho que até o Ganso vai estar em campo hoje. Deve mesclar o time para pegar o Bangu. Vale vaga para a semifinal do Campeonato Carioca. Como a gente tem visto aí, é um jogo só, acabou. Agora, a semifinal serão 2 jogos. Então, o Fluminense passando vai ser Fluminense e Vasco em 2 jogos no Campeonato Carioca. Quem passou ontem com uma ajudinha da arbitragem de novo foi o Flamengo, né, cara? É o mesmo árbitro que expulsou o Barros, né? É o mesmo árbitro que deu a mãozinha pro Flamengo no jogo contra o Vasco, expulsando o Barros naquela jogada lá, que todo mundo viu, né, que foi totalmente sem querer, que não teve agressão, que não teve intensidade, que o amarelo estava bom demais, mas é o Flamengo. É o Flamengo. Para o Flamengo não basta ter dinheiro. Isso é que me deixa revoltado no Brasil. E a omissão dos outros presidentes de clube, né? Que aceitam tudo numa boa. Para o Flamengo não basta ter dinheiro. Ele tem que ter o dinheiro, tem que ter o STJ, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. Ele tem que ter a CBF, ele tem que ter a FERJ com o seu Rubens Lopes, né, o Rubinho. Ele tem que ter ajuda de dinheiro público, ele tem que ter esqueminha. Então, tem que ter ajuda de arbitragem. Então, é um combo do mal. Não adianta, não basta. Para o Flamengo não basta ser só um time rico na Sul-Americano, o time mais rico das Américas. Não, tem que ter todo esse combo do mal para poder ele conseguir, né, ser ajudado. No final das contas, é ser ajudado. Se você pegar aí, quando o Flamengo estava ali, já praticamente com um pé no quadrangular do rebaixamento, fizeram uma força-tarefa. São os 16 jogos do grupo do Flamengo, ninguém mais ganhou. Curiosamente, ninguém mais ganhou. E ontem escancarado de novo, né? Até o PC de Oliveira, comentarista da Globo, falou que falta clara no lance do gol do Flamengo. Falta clara. O cara mete a mão e empurra o jogador do Botafogo, que depois não consegue levantar para poder estar inteiro na jogada. O lance segue
E ainda tem um Plata ali, meio que cobrindo a visão do goleiro e estava impedido, né? Enfim, é o combo do mal. Esse é o Flamengo. Eu botei um vídeo curto aqui falando, é o STF no futebol. Aí tem flamenguista que acha ruim, tem flamenguista que vem aqui me xingar, que fala que eu tô chorando. Mas para vocês ganhar dessa forma é legal, é bacana. A única coisa que eu falei depois, não vá para rede social falar de um país corrupto, falar de STF, falar de Banco Master. Vocês não têm moral nenhuma para falar de corrupção no Brasil. Nenhuma. É o time mais ajudado descaradamente. Ah, mas tem um flamenguista que mandou uma mensagem assim, não, mas o futebol é diferente. Olha a ideia do cara. Futebol é diferente, né? No futebol pode tudo. Então, quer dizer, eu na vida real eu reclamo da corrupção, da roubalheira, da sacanagem, da bandidagem que virou o país. E porque estou citando o STF aqui, porque, porra, grana para a mulher do ministro, milhões para escritório de advocacia, milhões para o outro que tinha um resort em Itanhaém, sei lá onde que era. Cara, é um país sem vergonha demais, né, cara? Tem vergonha, cara, tem vergonha. Senadores tudo com o rabo preso, político tudo envolvido. É um nojo, cara, é um nojo. O país é um nojo. E o futebol é só a extensão desse nojo. É só extensão. Você acha que roubam no Brasil, roubam no INSS, roubam no sistema bancário e não vão roubar no futebol se as mesmas figuras que comandam o país, elas também estão entrelaçadas nessas federações, né, nessas entidades como a CBF, que teve altos presidentes aí afastados por corrupção e um monte de roubalheira e sacanagem. O Daniel Vocaro, do Banco Master, pra você ter uma ideia, era sócio da SAF do Atlético Mineiro. Botou não sei quantos milhões lá, 500 milhões, uma coisa assim. Você acha mesmo que um país cheio de corrupto, cheio de bandido, isso não vai acontecer no futebol? E aí flamenguista comemora jogo roubado, jogo ajudado, como fizeram ano passado na Libertadores contra o Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, aquele empurrão no Gustavo Gomes, agora de novo contra o Botafogo. E fica um monte de hipócrita flamenguista nas redes sociais, chora na cama, começou o chororô, e aí é o mesmo cara que depois vai pra rede social pintar a cara e dizer que é contra a corrupção e sacanagem no Brasil. Infelizmente, eu tenho parente e amigo que é flamenguista e que é assim, cara. Fazer o quê? É o país da hipocrisia, né? É o país da hipocrisia, não adianta. Mas é isso, voltando ao futebol, né? O Vasco, então, tá esperando o Fluminense ou o Bangu, certamente deve ser o Fluminense, para jogar no final de semana agora, dia sábado ou domingo, o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E o segundo é dia 1º de março. Então, intercalando o primeiro jogo e o segundo jogo da semifinal, que é dia 21, 22 para 1º de março, tem um jogo contra o Santos lá na Vila Belmiro, dia 26/2, numa quinta-feira. Então, final de semana, no outro final de semana, o Carioca, e no meio de semana, o Brasileiro contra o Santos. Santos que empurrou 7 ontem lá no Velo Clube. Velo Clube é isso mesmo, com a volta do Neymar, com o Moisés fazendo gol, Rony, Gabigol fazendo 2, o bunda de silicone. E aí, se o Fernando Diniz continuar insistindo nesse time nojento que ele bota em campo, com o mortinho do Coutinho, a gente tá ferrado. Daqui a pouco eu vou falar do Coutinho. Só uma outra informação: o Grêmio tentou a contratação do PH, tá? E ofereceu ao Vasco 4 jogadores, para o Vasco escolher um. O Aravena, o Cristaldo, o Cuejak, teve muito tempo nas capas de youtubers do Vasco, e o Dodge. E aí o Vasco não se interessou por nenhum jogador, que é 10 milhões de euros, 62 milhões de reais para liberar o PH. O Grêmio ainda não desistiu, deve fazer uma proposta aí para o Vasco, tá? Então tá aí essa informação que saiu, trazida pelo Diogo Rossi, essa informação, tá? O jornalista. E para finalizar, vamos falar de Felipe Coutinho, né? Porque a gente virou o assunto, né? Até trouxe um vídeo curto com informação do jornalista da ESPN de que o Coutinho tem a intenção de se aposentar depois que acabar o contrato com o Vasco. É em junho agora, dia 30 de junho. E que existem conversas para uma extensão de contrato até dezembro de 2026, para ele ficar no Vasco até o final da temporada. Parte da diretoria é favorável a isso,
E parte da diretoria é contrária a estender o contrato do Felipe Coutinho. Custo muito alto e benefício muito baixo. Acho que o Coutinho já foi, gente, 33 anos, jogador que sofreu com lesões, viveu o ápice da carreira na Europa, jogando em grandes times, conquistou muita coisa na vida dele, isso aí ninguém pode negar. Agora, pelo Vasco, não fez absolutamente nada, né? Assim, de marcar ele como um ídolo da história do Vasco. Ele é só uma referência como um garoto que sonhou grande, que saiu do Vasco e conquistou a Europa com grandes títulos, diferentemente do Paquetá, né, que ganhou só o Carioca. Ele conquistou Liga dos Campeões, Campeonato Alemão, Copa Alemã, Campeonato Italiano, Copa da Itália. Enfim, onde ele foi, ele conquistou Inglaterra, onde ele conquistou grandes títulos, jogou a Copa do Mundo, foi ali eleito o melhor jogador. Enfim, não dá para questionar a carreira do Coutinho, mas dá para questionar o momento. Acho que o Coutinho já era um futebol de muita entrega física. O Coutinho não tem condição mais, não tem condição. E o Rojas pede passagem. E é esse debate que eu vou trazer, que eu vi lá na Cazé TV, que o Casimiro Miguel fala, né, que o Coutinho é mimado, esse lance dele não ter voltado. Estão dizendo que rolou briga dele com o Fernando Diniz. O lance dele não ter voltado para o banco de reserva foi uma coisa de um menino mimado e irresponsável, que ele é capitão, falta de respeito com a instituição e com os jogadores, e aí saiu antes, né, sozinho. Então, assim, pra mim, nem no banco de reserva ficava mais, tá? E aí o Casimiro vai falar, é mimado, nunca fez nada pelo Vasco, o Rojas tá jogando muito mais, só que há um sério problema. Quem é que vai ter coragem no Vasco de tirar o Coutinho do time e colocar o Rojas para ser titular? E eu acho importante, o Casimiro fala, o Vasco está contratando visando um time mais físico, Cuiabano, Spinelli, Inestrosa, Andrés Gomes, todos eles, além de serem bons jogadores, têm um aspecto físico muito forte, e o Coutinho é o ponto fora da curva, né? Ele é o ponto fraco do Vasco. Ele e o Nuno Moreira também não é esse jogador físico, ele é técnico, só que o Nuno Moreira ainda entrega. E o Nuno Moreira tá jogando fora de posição. Não é a posição do Nuno Moreira. A posição dele, eu já falei onde que é, aí ele tem que disputar a vaga com o Andrés Gomes. Aí é difícil para ele, né? Mas é isso, vou deixar aí a opinião do Casimiro Miguel, você comenta, curte, se inscreve no canal, desejar para você um fim de semana, não, um resto feriado abençoado. Inscreve no canal, fique com Deus, saudações vascaínas. Eu acho que o trabalho do Diniz não está indo para um lugar que me agrada. Ele falou ontem, novamente, eu nunca pedi demissão na minha vida, eu confio na melhora do time. Ruim, não? Sempre é. Todas. Nossa, mas a de ontem, assim, a de ontem foi especial. Porque a de ontem tem o negócio do Coutinho, gente, não pode ser um detalhe aqui, não. Pô, ele foi mal, né? O Coutinho, eu não sei o que aconteceu no vestiário, não faço ideia. Eu acho que ele não tem o direito de fazer isso. Eu não faço ideia. Agora, o Coutinho foi substituído, né? No vestiário não volta pro segundo tempo, né? Ele é substituído, entra o Rojas no segundo tempo. O Coutinho não volta, do intervalo pro banco. Ele não é visto mais, ele é visto depois saindo de São Januário. E o Diniz vai pra coletiva, o que eu também achei um absurdo, e fala que não viu que o Coutinho não estava no banco. Eu não acho que ele não viu. Ô, gente, mas assim, eu acho que ele viu, tá? Eu acho que ele viu. Mas o que ele quer dizer quando ele fala o que falou ali na coletiva? Cara, assim, o Coutinho, ele é muito mimado no Vasco, né? Assim, a todo momento ele chegou no Vasco com toda a pompa de um grande ídolo, de um grande cara e tudo mais. A verdade é que o Coutinho, ele é um jogador representativo pro Vasco, porque ele levou, né? Ele leva o nome do Vasco para a Europa, é um cara que teve sucesso na Europa. É um cara que vem da base do Vasco, mas ele nunca fez nada pelo Vasco. A verdade é essa, ele nunca fez nada pelo Vasco. O zagueiro Anderson Martins fez mais pelo Vasco do que o Felipe Coutinho. O lateral Gilmar fez mais pelo Vasco do que o Felipe Coutinho. E não é... Pelelton. Porra, esquece, o Pelelton é um monstruoso. Tá. O gol que o Pelelton faz no Maracanã contra o Guarani na Série B, eu tava lá. Tá bem, Bernardo. Eu tava lá, o Bernardo maluco. Fez mais. Fez mais. É mais maluco que ele também. Muito. Então, assim, no fim das contas, ele é muito mimado, ele é muito querido pelo torcedor, muito mais pelo imaginário do que pela realidade. O torcedor idealizou um Coutinho que não existiu no Vasco, assim. Não existiu. A passagem dele não é trágica, eu já vi várias pessoas falando aqui, e é verdade. A passagem dele não é trágica, mas é uma nota 6. E é uma nota 6 muito mais perto de uma nota 5 do que de uma nota 7. E o Diniz, ele tenta proteger o Coutinho a todo custo, porque ele sabe que o Coutinho tem muito potencial, ele sabe que o Coutinho é genial de várias maneiras. Só que não está acontecendo, cara. Ontem, de novo, o Rojas entrou melhor do que o Coutinho, teve os mesmos 45 minutos, e a diferença do Rojas pro Coutinho, ela é gritante. Então, assim, cara, você colocar o Coutinho no banco e botar o Rojas titular,
vai gerar uma merda violenta. Mas talvez seja isso que tem que acontecer. Nesse momento, já nem sei. Seja isso que tem que acontecer, porque assim, o Vasco montou um time de brigadores, cara, de vitalidade. O Spinelli é esse cara, o Gomes é esse cara, o Rinestroso é esse cara, o Cuiabano é esse cara. Eles têm qualidade, tá? Não tô falando que são trombadores, mas de briga, mano. Caras físicos. É isso que eu vi a janela do Vasco muito pensada pra isso. E, cara, assim, o Coutinho, ele não tem essa... Não consegue,